Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Hoje, dia 13/2, sábado de carnaval. Nós estamos aqui conversando com a Maria Alice sobre um tema muito interessante, que é as provas da sobrevivência da alma. Bom dia, Maria Alice. Bom dia, Eduardo. É um prazer enorme tê-la conosco aqui mais uma vez. Igualmente, Eduardo, prazer é meu. E a gente vai falar então sobre as provas da sobrevivência da alma. Esse tema é muito interessante porque às vezes a gente não sabe como provar isso aí. E tem um tratado muito interessante dentro da doutrina espírita sobre isso e que a gente deve falar sobre isso. Mas primeiro, vamos diferenciar isso aí, o que é espírito e alma. Às vezes a gente não sabe nem distinguir o que é um e o que é outro, né? O que é isso? Qual é a diferença entre espírito e alma? O Eduardo, a princípio, poderíamos dizer que nem existe essa diferença, que seriam a mesma coisa. Mas para uma simples diferenciação, a doutrina nos coloca que enquanto encarnados, somos almas, no sentido que estamos animando um corpo, pois que a palavra alma vem de ânimos, que significa animar. E quando estamos desencarnados, somos espíritos, no sentido que passamos a fazer parte do mundo espiritual. Assim, somos espírito quando estamos desencarnados e alma quando estamos animando um corpo físico. Mas o importante é que fique bem claro que, tanto quando nós estando encarnados, quanto nós desencarnados, somos os mesmos. Não somos dois indivíduos, e sim somos únicos. Não perdemos jamais nossa individualidade e que somos responsáveis por todos os nossos atos e pensamentos. Então, Eduardo, podemos concluir que a diferença seria somente para evidenciar quando estamos encarnados ou desencarnados. Na verdade, somos espíritos eternos. Muito interessante essa sua colocação e ela abre espaço para a gente fazer uma outra questão. Por exemplo, o espírito desencarnado, então vamos dizer assim, colocar no termo certo, não a alma, mas o espírito desencarnado, ele pode se comunicar ou é possível que a gente se comunique com eles, com os espíritos? Claro que sim. Essas comunicações podem ser ocultas ou ostensivas, Eduardo. Elas são ocultas quando ocorrem pelas influências que os espíritos exercem sobre nós, através das nossas sintonias. Ou seja, se estamos sempre conscientes dos nossos atos e pensamentos voltados ao bem, os bons espíritos estarão sempre a nos auxiliar e influenciar positivamente. Mas se vibramos constantemente com sentimentos de tristeza, revoltas, rancores, os espíritos que também têm esse sentimento nos influenciarão negativamente. É a lei da sintonia. Então, essa seria a comunicação oculta, Agora, as comunicações ostensivas são através da mediunidade e podem ser escritas, faladas ou através de materializações. As comunicações com os espíritos vêm nos mostrar o estado futuro após o nosso desencarne, não como uma teoria, mas como uma realidade, colocando aos nossos olhos tudo o que ocorre no além-túmulo. E mais uma vez comprovando que continuamos sendo os mesmos e que, de acordo com os nossos atos e conhecimentos, poderemos ter toda a assistência necessária neste instante aí do desencarne. Agora o seguinte, o espírito, então, podendo se comunicar conosco e nós com eles, há uma possibilidade do espírito agir sobre a matéria? E se há, como provar essa possibilidade da ação do espírito sobre a matéria? Através dos fenômenos, e que muitas vezes eles foram chamados de milagres. Mas a doutrina espírita veio desvendar e explicar como esses fatos, até então chamados de milagres, podem ocorrer dentro de uma lógica racional e científica. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma enorme multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância nos colocou uma infinidade de fantasias e ilusões durante muito tempo. O conhecimento claro dessas duas ciências nos mostra a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Nos mostra as possibilidades reais desses fenômenos.
No decorrer da história, né, vários autores sagrados nos falaram das comunicações recebidas, das curas realizadas, né, e que nada mais são do que fenômenos naturais e comprováveis, sem fantasias. A ação dos espíritos sobre a matéria é então um fato real e natural. O espírito não é um ser irreal e abstrato. É um ser definido e delimitado, e que dessa forma pode se manifestar sobre a matéria. As manifestações só ocorrem através da ação do espírito sobre a matéria. Podemos, então, concluir, né, que no espírito não há ausência de matéria, e sim que ele possui uma matéria mais sutil, e que então se torna, a princípio, imperceptível aos nossos sentidos. Outra questão que se nos coloca, Maria Alice, é o seguinte: existem pessoas que consideram a sobrevivência da alma, né, após a morte, e outras verdades espirituais como preconceitos respeitáveis. Quer dizer, isso aí são alguns preconceitos que a humanidade não consegue se desagarrar deles, então a gente deve respeitar esses preconceitos. O que você diz disso? O que pensar dessas pessoas? Olha, em primeiro lugar, que elas não têm o conhecimento necessário da doutrina espírita, pois que essas pessoas, se interessassem em conhecer profundamente, compreenderiam e não mais teriam nenhum tipo de preconceito. Mesmo porque é mais cômodo negar do que buscar o conhecimento através do estudo e que, consequentemente, acarretaria na autotransformação. A clareza e raciocínio lógico com que a doutrina se baseia não nos deixa dúvidas sobre quaisquer questões. Se depois de conhecerem profundamente ainda permanecerem com os mesmos pensamentos, e o que é muito difícil, é porque ainda não conseguiram assimilar corretamente. Na verdade, Eduardo, duvidar de tudo ou acreditar em tudo são atitudes preguiçosas, porque impede o espírito de pensar. Uma outra questão. Um ser que amou durante a vida, voltando àquela questão do espírito, né? Um ser que amou durante a sua vida, ele não terá vontade de se comunicar com o ente amado após a morte? Por exemplo, eu amei muito a minha esposa, o meu filho, e aí eu desencarno. Eu vou ter vontade de vir comunicar com eles? Ah, com certeza, Eduardo. Pois se a verdade é que ninguém morre, né, e simplesmente perde o corpo físico, como já dissemos, sua individualidade permanece. Podemos concluir, então, que seus sentimentos também permanecem os mesmos. Daí o desejo de se comunicar e dar notícias ser uma coisa natural. A possibilidade de se comunicar com os espíritos através da mediunidade é uma doce consolação e poderá proporcionar uma oportunidade de demonstrar suas afeições. Porém, devemos evidenciar que isso nem sempre é possível, porque vai depender de vários fatores, a começar pela condição em que o espírito se encontra. No caso, você estiver em condições de que isso ocorra, né? Se possível, haverá, mas, na verdade, essas comunicações devem ser espontâneas e devem ser através de médiuns sérios, o que quer dizer que não devem ser evocadas, e sim aguardar uma boa oportunidade para que essa comunicação ocorra. Maria Alice, a gente gostaria de saber também, porque no livro dos médiuns tem lá 9 questões propostas por Kardec para provar a possibilidade da comunicação dos espíritos, quer dizer, provar que os espíritos podem se comunicar. Eu gostaria que você trabalhasse conosco, então, essas 9 questões do Kardec. Kardec nos coloca essas 9 questões seguindo um raciocínio lógico, partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. O ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte? Que se pensa, não deve mais pensar em quem amou? Que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles? Que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado? E que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco? Que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte? Que se pode agir sobre a matéria inerte,
não pode agir sobre um ser animado? E que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever? Que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às perguntas e transmitir-lhe seu pensamento? Então, Kardec seguiu essa linha de raciocínio. E que, se a gente for analisar e avaliar, é uma linha de raciocínio muito coerente, e que os ouvintes se interessarem, se aprofundar realmente nisso aí, quiserem dar uma lida no Livro dos Médiuns, na introdução, Kardec aborda essas questões, nos colocando, né, claramente a possibilidade da comunicação dos espíritos para conosco. Outra questão que a gente vai te perguntar, Maria Alice, é aquelas pessoas assim que veem tipo essas provas aí, né? Isso aí está mais do que provado, a existência. Veem, estão de cara com a verdade, estão vendo que é lógico e dizem assim: eu não creio, portanto isso é impossível. Em primeiro lugar, né, para uma pessoa dizer que é algo impossível, não basta dizer que não crê, né? É necessário que se tenha razões fundamentadas e que estejam à altura de negar toda uma doutrina que é racional e científica e que não deixa as dúvidas a ninguém que realmente a conheça a respeito da existência e da possibilidade das comunicações com os espíritos. O espiritismo não inventou absolutamente nada, né? Ele somente codificou as verdades a respeito da lei universal, que é imutável e eterna. Depois de conhecer toda essa doutrina, ainda assim cabe a essas pessoas, também sobre uma lógica racional, comprovar e demonstrar seus pensamentos. Aí sim terão condições de discutir e argumentar no mesmo nível de alguém que conheça profundamente o Espiritismo. E para a gente finalizar a nossa entrevista gostosa aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que essa pessoa que eu vou citar aqui agora, é uma pessoa que ela é respeitada mundialmente pela sua moral, pelas suas atitudes, pelo seu caráter. E que eu acho que é uma prova assim, incontestável também da sobrevivência da alma. O fenômeno Chico Xavier. Como explicar o fenômeno Chico Xavier, psicografar aquele tanto de livros, né, uma pessoa assim não muito estudada, e provar a sobrevivência da alma através disso? Eduardo, na verdade, Chico Xavier não é um fenômeno, né? E sim possui faculdades mediúnicas que possibilitam a comunicação com os espíritos. Essas comunicações, através de sua mediunidade, é que podem ser consideradas um fenômeno propriamente dito. E que são naturalmente comprováveis e possíveis. Chico Xavier, né, como você mesmo disse, possui grandes qualidades morais, que o tornam um médium de grande credibilidade. Suas obras literárias são conhecidas e lidas em todo o país, em todo o mundo. Sua vida toda foi dedicada a ajudar ao próximo através da mediunidade com Jesus. E dessa maneira podemos o colocar como um grande exemplo a seguir a todos que também possuem essa faculdade. Através da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier, a sobrevivência dos espíritos pode ser comprovada a milhares de pessoas que tiveram assim, a oportunidade de se comunicar com parentes e familiares já desencarnados. Essa comunicação com os entes amados através da mediunidade é uma prova clara e evidente da existência e da sobrevivência da alma. Nós agradecemos imensamente a sua presença conosco, que esteja sempre com a gente aqui, tá, Maria Alice? Tá bom, eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade, tá? E sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Tudo bem, e a gente vai dar uma breve pausa comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Bom dia.
de entes queridos. Eu gostaria, inclusive, de frisar que daqui a pouquinho, às 10h30, nós vamos estar sorteando um livro espírita, né? E a revista espírita também, né, Eduardo? Também. E eu gostaria, inclusive, de enfatizar que, durante o carnaval, ou seja, até quarta-feira, a banca espírita não estará aberta, não estará funcionando, né? E sim a partir de quinta-feira. Você, então, que ganhar com a gente a revista e o livro, você vai pegar a partir de quinta-feira. Pode ligar 222-0001, 222-0002 também, fazer a sua pergunta, né? Vamos tirar aqui as suas dúvidas. Eu gostaria de fazer uma correção, que até a quarta-feira já está funcionando a banca. É porque geralmente é feriado no Brasil até meio-dia, né? Feriado entre aspas também. Começa a partir das 10. A partir das 10 horas. Então tá ok. Então na quarta-feira já pode buscar o livro e a revista. Para a gente entrar no nosso tema, Eduardo, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio. Vamos ser cordiais. Eduardo, eu estou com uma participação aqui da Leni, do bairro Santo Antônio. O nosso tema é este, né? Perda de entes queridos, então tem muito a ver. E ela pergunta, a pessoa que desencarna, ela continua vendo os que ficaram, percebendo, dando assistência, ajudando, alguma coisa? Olha, Leni, isso vai depender da condição do espírito que desencarnou. Um espírito, para ter condições de ver os seus, ou ele tem que dar em duas condições: ou ele está muito apegado ainda à família e não se desliga, então ele vai ficar próximo aos familiares, vendo, sentindo, percebendo as coisas como antes, mas pensando que ainda não desencarnou, agindo como se não tivesse desencarnado. É uma possibilidade. Outros espíritos podem entrar para alguma instituição no plano espiritual para se recuperar. De repente, durante o transe da morte, a pessoa fica em condições semelhantes à loucura, através de uma perturbação. Então ela pode ser levada a alguma instituição para tratamento. Então ela não vai ver os seus entes familiares nesse período. Mas assim que ela vai se desligando, e até para o aprimoramento dela mesma, ela é levada ao encontro dos seus. Ela é levada na casa onde convivia, na casa dos seus amigos, para ver os seus amigos, assim que ela está em condições. É tudo sempre trabalhado de acordo com a condição do espírito. Se o espírito estiver pronto para ver esses amigos, para ir na presença dos filhos, da esposa ou do marido que deixou, ela pode sim e vai ver normalmente esses amigos. Mas isso tudo vai depender da condição desse espírito. Se esse espírito está preparado, se esse espírito não está numa condição de perturbação, ou se talvez ele ainda nem conseguiu sair desse círculo, né? Às vezes o espírito, depois de desencarne, ele pode ficar preso ao corpo no cemitério. Então ele pode ficar por muito tempo ligado ali e não conseguir ver nada além daquela situação, com uma ideia fixa. Então são várias as condições que podem acontecer, mas que é possível o espírito ver os seus amigos, ver os seus parentes, é possível sim, depois do desencarne. Eduardo, eu gostaria de complementar essa questão, citando dois exemplos, tá? Primeiro, da novela A Viagem, com Antônio Fagundes e Cristiane Torlone, não é? Nesse mesmo segmento, também o Patrick Swayze, com o filme Ghost, né? O que tem de verdade e de mentira nesses dois itens que eu te citei? Olha, a questão da viagem e do Ghost são dois exemplos de tentativa de se passar o que acontece depois da morte, né? E algumas são muito, por exemplo, o Ghost, ele trata uma questão muito interessante, mas não passa de uma obra de ficção. Então pode haver muitas coincidências com a realidade, tanto no Ghost como na viagem, mas não é só aquilo. Tem muito mais coisas do que aquela situação. Por exemplo, no Ghost, tem um momento que passa um espírito chutando uma lata. Exato. Né? Essa condição é uma condição que pode acontecer. Um espírito muito materializado, muito denso, ele pode conseguir chutar uma lata, mas não é assim
a esmo. Qualquer espírito que desencarna sai chutando lata aí não, né? Senão a gente estava tomando latada aí a torta direita. Então, quer dizer, são coisas que aparecem e que podem acontecer, mas não é literalmente daquela forma, né? Não é daquela forma exatamente. Pode acontecer, por exemplo, a retratação dos espíritos trevosos no filme Ghost. São recortes de sombras, né? O espírito trevoso não é só daquela forma. Tem toda uma realidade muito mais interessante que poderá ser vista. Inclusive tem pinturas mediúnicas e pinturas inspiradas que mostram essas realidades, mas que não é só daquela forma, tem mais coisas além daquilo. Mas é uma tentativa, e muito boa por sinal, de mostrar essa realidade, uma realidade que está presente, acho que na cabeça de todo mundo hoje em dia. Todo mundo pensa nisso, pergunta-se sobre isso, questiona-se sobre como será no plano espiritual, né? Eduardo, são 10 horas e 3 minutos, eu tenho mais uma pergunta. Da Nemive, não é isso? Da LP Pereira, não é? Acho que é Vemir, da LP Pereira. Se o espírito pode se comunicar, Nemi, ok, obrigado, Kelton. Se o espírito pode se comunicar com a alma através de sonhos. Boa essa pergunta. Muito interessante, né? A questão do sonho, ela é uma possibilidade. A gente vai ver no decorrer do estudo mais claramente, mas o sonho é uma possibilidade de contato. Porque a gente vai ver, Ariston, que nós não estamos, nós não somos do mundo material, vamos dizer assim. Nós somos do mundo espiritual. Nós nunca saímos do plano espiritual. Nós continuamos. A gente acha que por estarmos encarnados, a gente está num outro lugar, e quando desencarnarmos, vamos para outro lugar, vamos para o lado de lá, vamos lá para cima ou lá para baixo, né? Não tem esse lugar, não. Nós estamos no plano espiritual, somos espíritos em primeiro lugar. Só que, apesar disso, estamos presos a um corpo físico, né, de matéria. Então, nesse momento em que estamos presos a esse corpo, além de estarmos no plano espiritual, estamos nos manifestando nesse plano material. Mas o nosso lugar de origem e onde nós estamos constantemente é no plano espiritual. Então, através do sonho, a gente vai se desprender do corpo e vai estar em contato mais claramente no plano espiritual. É um momento de libertação do corpo, parcial, né, porque continuamos ligados ao corpo. Porque se fosse um desligamento total, a gente desencarnaria. Então, esse desligamento parcial do corpo vai proporcionar aos espíritos, sobretudo aqueles mais desmaterializados, mais espiritualizados, um encontro quase que pleno, como se estivesse encontrando aqui no plano material, no plano espiritual, um encontro dessa forma com entes queridos, com amigos, com mentores espirituais, frequentando cursos em escolas. E o livro espírita, o livro dos espíritos, ele, nessa parte dos sonhos, ele explica muito claramente, não é? A respeito dos sonhos, que o espírito está ali com você, tanto ele pode ir visitar, como também ser visitado. Justamente. Não é? A pessoa deveria então pegar o livro dos espíritos, né, que ela vai ficar bem informada a respeito disso, né? Muito bem. Porque se formos dissertar a respeito desse item, a gente vai ficar... Justamente, inclusive no livro dos Espíritos isso é tratado em um capítulo inteiro, né? Emancipação da alma. Então, seria muita coisa para falar num programa só. Ainda mais que a gente tem outras questões, né? Exatamente. Eduardo, a respeito de entes queridos, né? A perda de entes queridos. Perder é o termo correto para este fenômeno da morte de entes queridos? Olha, perda é um termo que designa um sentimento de falta de algo que é possuidor. Então, se eu perco alguma coisa, é porque aquilo é meu. Se eu tenho um tesouro e este é perdido, então eu vou sentir a falta daquele tesouro que me pertencia. Agora, quando a gente diz que perdeu um ente querido, a gente está revelando um sentimento de perda de posse de alguém, quer dizer, que a gente julgava pertencer a nós. Será que aquela pessoa nos pertence assim para que eu perca? As pessoas não são posse nem pertence de ninguém. Cada indivíduo é herdeiro de si mesmo e de suas obras, mas nunca, em hipótese alguma, será herdeiro ou detentor de posse de ninguém. Quer dizer, a gente não vai ser dono de nenhuma pessoa.
Então seria egoísmo e orgulho pretender possuir alguém. A questão da perda não seria o termo adequado. Mesmo porque, como a gente já até comentou na questão da pergunta do sonho, a pessoa não está, tanto eu como a pessoa que eu perco, entre aspas, nós não estamos nesse plano, nós estamos no plano espiritual manifestando nesse plano. Então, quer dizer, nós continuamos no mesmo lugar, apenas vai diferenciar o modo como eu vou me manifestar. É a mesma coisa de eu estar me manifestando para você pessoalmente, como nós estamos aqui, eu olhando nos seus olhos, como eu me manifestar por telefone. Nós estamos no mesmo planeta e eu estou me manifestando a você por telefone, apenas com uma distância e um meio diferente de manifestação. Mas estamos nos comunicando da mesma forma. A gente vai ver uns exemplos aí para frente do telefone que vão ajudar a gente a compreender isso aí. São 10h08, as pessoas podem continuar participando conosco, tá? Pelo 222-0002 e também o 222-0001. Façam suas perguntas e vocês vão estar concorrendo no final do programa a um livro espírita e também a uma revista espírita. O livro de hoje também ainda é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, Evangelho de novo. Lindo, maravilhoso esse livro. Muito. Gente, são 10h08. Eduardo, o que pensar das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Porque existe até algumas pessoas pensando dessa forma. Olha, a gente deve pensar, nós temos costume de achar que a morte é um fenômeno maravilhoso, que a manifestação de um espírito é um fenômeno sobrenatural, fora das leis naturais. E não são coisas naturais que acontecem com a gente. Por exemplo, em vida, eu estou conversando com você, eu te fazer perguntas ou eu te chamar para uma conversa, seria uma profanação? De forma alguma. De forma alguma. Da mesma forma, não será profanação eu querer conversar com um amigo meu que não esteja na mesma condição sua, que esteja desencarnado. Não há profanação nenhuma em eu querer conversar com ele e às vezes até conseguir. O problema que se tem de profanar uma amizade ou um ente querido que esteja desencarnado, seria se eu, na minha comunicação com ele, se eu o fizesse com leviandade, fazendo perguntas desrespeitosas, não procurando uma atitude séria de comunicação. E isso eu posso fazer tanto com um desencarnado como com um encarnado, né? Eu posso desrespeitar uma pessoa, profanar uma pessoa encarnada também, se eu lhe faltar com respeito. Então, é uma coisa natural, é uma atitude natural. Só que o meio de comunicação, ele exige uma certa... Vamos pegar o telefone como exemplo. Quando eu quero fazer uma ligação para uma pessoa, eu tenho que aguardar a linha. Se estiver ocupada, eu não vou conseguir naquele momento. Se tiver ruído, se a linha cair, eu vou perder a comunicação. Também vai ser assim de plano material para plano espiritual. Por quê? Porque às vezes o médium não está preparado, às vezes o médium não vem, ou às vezes o espírito não pode vir, ele está ocupado, né? O médium não vai fazer tudo, mas ele vai estar ocupado, né? Então pode estudos, em preparação, pode alguma coisa um outro parecida. Atender, um outro que não seja o que eu quero atender e fingir ser o outro. Com certeza. Então, tem várias nuances aí no problema da comunicação com os espíritos. Mas é possível e não há leviandade nenhuma em se tratar um espírito desencarnado com respeito, fazer-lhe perguntas, não há problema algum. Muito bem. Eduardo, note bem. As pessoas geralmente costumam perder, entre aspas, entes queridos, não é? Então, na Terra, aqui no plano terrestre, nós, encarnados, vamos fazer o quê? Vamos chorar, né? Vamos reclamar, não é verdade? Ah, minha tia, minha mãe, meu pai, por que se foi? Que saudade de você, venha, me ajude, e assim por diante. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Olha, essa questão da dor é muito importante porque às vezes nós prejudicamos os nossos entes queridos, que a gente julga amar, através dessas atitudes. Vamos pegar um outro exemplo. Imaginamos que esse ente querido meu, muito próximo, ele fez uma viagem de longa duração, aqui, sem desencarnar. Uma viagem de muito longa duração e que após esse período, ele vai regressar ou eu vou ao encontro dele.
E se eu tenho certeza que ou ele vem de volta ou eu vou até ele. Uma saudade temporária. Uma saudade temporária e uma separação também temporária. Só que durante esse período eu vou ligar para ele a todo instante, falando que eu estou com saudade, chorando a sua falta, pedindo que ele volte, que ele não demore tanto. Ele vai sentir essa saudade também, porque ele também tem um sentimento por mim. Ele vai sentir essa saudade, ele vai ficar querendo voltar, porque eu estou pedindo que ele volte. Ele vai se perturbar nessa viagem. E às vezes até pode acontecer até alguma coisa que não estava previsto por causa disso. Então, isso pode e vai perturbar, sim. Se eu ficar pensando na pessoa que desencarnou hoje, a todo momento, principalmente pensando com o sentimento de que ela devia estar aqui, que ela, é muito comum a gente ver em velório, a pessoa falou assim: você não podia fazer isso comigo, você não podia ir embora, eu não te dei essa autorização. Quer dizer, como se eu mandasse na vida do outro, né? Então, quer dizer, isso vai perturbar a pessoa, porque ela sente. Nós já falamos outras vezes aqui e voltamos a falar que o pensamento, ele é um fio, ele é esse telefone entre nós e os nossos entes queridos. Eu penso na pessoa amada, eu penso na pessoa querida, ela capta o meu pensamento. E ela, às vezes, não capta sabendo que sou eu que estou pensando nela. Às vezes ela vai captar pensando que é ela que está pensando, vai vir como um pensamento. Só que às vezes a gente confunde os nossos pensamentos com os pensamentos de outro que nos chegam. Então, ela vai pensar que está sentindo aquilo e vai acabar dando sintonia àquele pensamento. E vai ficar triste, vai ficar com saudade dos entes queridos, vai ficar querendo voltar. Às vezes ela está num processo de recuperação, numa casa de recuperação no plano espiritual, vai fugir daquela casa, vai provocar uma reação que às vezes ela não está preparada para sentir, vai se perturbar, se perder no meio de espíritos trevosos, espíritos negativos e recalcitrantes no mal, que vão estar prontos para prejudicar aquela pessoa. Assim que ela consegue sair desse lugar de recuperação, eles vão atrás dela e vão ficar influenciando para o mal. Ela, estando fraca, pode sofrer essa influenciação e se perder, não é? Então, se ela que está fraca for dessa forma abordada pelos nossos pensamentos, ela com certeza vai se perturbar. E se a gente persistir nessa nossa atitude, pode desencadear até um processo obsessivo, que essa pessoa vai se grudar a nós e vai começar um processo de simbiose de fluidos, de pensamentos, que vão ficar, então, os dois grudados um ao outro, se prejudicando os dois. Exatamente. Os dois. É verdade. Eduardo, são 10h15. Eu vou citar um exemplo aqui, porque é muito popular, muito conhecido. Por exemplo, Romeu e Julieta, não é isso? Julieta foi assassinada e ao invés de suicidou, a Julieta suicidou-se. Ela se suicidou com o objetivo de encontrar com Romeu. Não é isso? Acho que todos conhecem essa história de Romeu e Julieta. Não é? O ato suicida para encontrar com um ente amado que desencarnou alcança seu objetivo? Olha, vamos continuar no exemplo da viagem. O meu ente querido, a minha Julieta, o meu Romeu, exato, foi para a Europa. E eu estou morrendo de saudade, ligo a todo instante, estou ligando toda hora, estou escrevendo carta, estou mandando recado pela internet. De todas as formas, eu estou cercando essa pessoa com a minha comunicação, querendo que ela volte. Se na ânsia dela voltar, ao invés disso, eu me proponho a fazer essa viagem, exato, vou para a Europa. Se eu não souber onde ela está, eu vou sair procurando. Muito bem. Se eu não... ela foi, eu não sei, pode ser de avião, pode ser de navio, pode já ter chegado ou não. Eu não conheço a Europa. Não sei, aquele continente enorme, eu não sei onde que eu vou encontrá-la. Se eu vou encontrá-la na Espanha, em Portugal, na Itália. Não Você sabe que foi, né? Mas não sabe para onde. Não sei aonde que está. E aí? Se eu for, eu ainda posso sofrer outras condições. Por exemplo, se eu for de carro, depois pegar uma outra condução, depois pegar uma outra e for mudando as minhas condições, eu não vou chegar no mesmo tempo nem no mesmo lugar que ela chegou. E eu posso sofrer outras condições. Por exemplo, eu posso não saber falar a língua de lá. Posso encontrar pessoas que me deem informações erradas e me levem para outro caminho.
posso encontrar pessoas que vão me levar para um outro lugar, posso sofrer um acidente. N coisas podem acontecer para mim até que eu chegue nesse local. Da mesma forma vai ser de plano espiritual para plano material. Se eu me suicido, eu vou chegar lá no plano espiritual, vou saber onde que essa pessoa está. Vou saber se ela é superior a mim ou inferior, se ela está num plano superior ou inferior, se ela foi realmente para a Europa ou se no meio do caminho ela mudou. No plano espiritual ela pode ter ido para uma colônia ou outra, pode ter ido para um umbral, pode estar em condições, às vezes pode estar aqui e não estar em condições de me receber. E além disso, o ato que eu cometo ao suicidar, eu me coloco numa condição muito inferior, porque eu estou fugindo das minhas responsabilidades. Então eu vou ter uma questão que na viagem material eu não tenho, que é a questão de eu estar sintonizado numa ideia e encontrar pessoas sintonizadas nessa ideia. Então, se eu chego no plano espiritual sintonizado na fuga das minhas responsabilidades, eu vou encontrar com essas pessoas que estão querendo fugir de suas responsabilidades. Porque a minha sintonia, o que eu estou pensando, é que vai me identificar para elas e vai me colocar numa condição no plano espiritual. Então, essa fuga da responsabilidade através do suicídio, mesmo que esteja meio que mascarada pelo amor a uma pessoa amada, é lógico que cada caso vai ser um caso, mas mesmo que seja dessa forma, vai me perturbar e provavelmente eu não vou encontrar imediatamente com essa pessoa. Provavelmente 99,99999% que eu não vou encontrá-la. Então as chances são ínfimas. Então, quer dizer, na hora, o meu objetivo, quando eu vou através do suicídio para o plano espiritual, quer dizer que eu lá deixo de manifestar-me através do corpo físico, é um objetivo de fuga e não de querer encontrar com a pessoa. É mais fuga do que querer encontrar com a pessoa amada. Ótimo. São 10 horas e 20 minutos. Eu tenho mais uma questão aqui interessantíssima a respeito de perda de entes queridos, não é? Geralmente uma mãe, um filho, um pai ou um amigo, você vai chorar aquela perda e perguntar para Deus: oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Não é isso? Para que me levasse tal pessoa. Qual a falta cometida para que seja necessário sofrer a perda de um ente querido? A gente pode colocar essa pergunta dessa forma. Olha, a questão da falta que eu cometi para perder um ente querido, né, é uma questão que também a gente não pode dizer assim, fazer uma receita de bolo, dessa forma e o que você fez foi isso. Porque cada caso vai ser um caso, cada pensamento, cada sentença de cada indivíduo é diferente e as atitudes vão ser diferentes e os resultados das causas também vão ser diferentes. Mas, toda vez que eu procuro uma causa para um sofrimento que eu tenho e não o encontro nesse plano, quer dizer, se eu não fiz nada na minha infância, na minha adolescência, na minha adulteza, vamos dizer assim, para que eu recebesse esse efeito, então provavelmente ele está antes dessa vida, ele está numa outra vida anterior. Então, se eu estou sofrendo a perda de um ente querido, quer dizer, é porque antes eu não valorizei a presença desse ente tanto quanto precisava comigo, em outras vidas provavelmente, ou às vezes até nessa. Por exemplo, uma mãe que tem uma criança, mas que não cuida, não está preocupada com a criança, de repente a criança sofre um acidente e morre, ela já estava vibrando numa condição de perda, porque ela não estava preocupada com o filho, não estava dando condições e provavelmente negligenciou o momento em que poderia ter ajudado ele não sofrer esse acidente. Então pode acontecer isso. Não estou dizendo que todos os casos vão ser assim, né? Cada caso é um caso. Esse caso é um caso particular que eu estou tomando. Então a pessoa que sofre uma perda, tem outro caso, por exemplo, do aborto voluntário e o involuntário. O aborto involuntário, quer dizer, a mãe perde uma criança que ainda nem nasceu, ela perde. Por que ela perdeu? Então, tenridade. O que aquele espírito precisava sofrer aquilo, a mãe e a criança que talvez iria nascer? É porque alguma causa anterior tem em outra encarnação.
às vezes teve várias oportunidades em outra vida de ter filhos consigo e não valorizou essa oportunidade. Às vezes não aconteceu nada disso e foi simplesmente uma questão da física, o corpo físico não estava preparado nem do feto nem da mãe para receber, então é adiada essa oportunidade para uma outra oportunidade, e às vezes o espírito nem se ligou àquele feto ainda, então ninguém sofreu nessa condição, nessa perda. Então são vários casos. Agora, todo sentimento de perda, toda vez que eu sinto a perda, é porque eu antes não valorizei a posse. Então, se eu não valorizei a presença, a questão da pessoa estar junto de mim, em outra oportunidade, é lógico que eu vou sofrer a consequência inversa para eu aprender a sentir isso, a valorizar esse sentimento. É uma coisa que se pode comparar também a um bem material. Você tem um bem material, você nasce com esses bens materiais. Quando você perde tudo, aí você vai dar valor àqueles bens que você tinha. Às vezes, muitas vezes a gente aprende a valorizar o que tem só depois que perde. Aí já é um pouco tarde para se ter novamente. Então a gente vai ter que trabalhar esse sentimento para numa outra oportunidade que Deus nos dará certamente, porque Ele está sempre dando outras oportunidades. Numa outra oportunidade a gente saber valorizar e não precisar mais perder para dar valor. Valorizar sem precisar perder. Muito bem, você falou agora há pouco então aí a respeito da perda de um filho de eternidade e tal. Eu queria te perguntar o seguinte: qual a esperança que se deve ter em relação a estas perdas? A esperança que se deve ter é que um dia vamos nos encontrar novamente, ou ela voltará em um outro corpo, que é muito comum, reencarnará em uma outra persona, numa outra personalidade, e nós vamos continuar convivendo com ela, ou nós vamos nos encontrar no plano espiritual através de sonho, ou através de um desdobramento, ou através de uma comunicação mediúnica. Então tem várias formas de se esperar isso. E uma outra forma de se esperar é se preparando cada vez mais para quando retornar essa presença, a gente valorizar mais essa presença conosco. Então isso é o mais importante. A esperança de que a vida, ela não termina nunca. Nós somos espíritos que fomos criados num determinado momento, mas que da agora para frente é a infinito, Nós não vamos acabar, nós vamos estar sempre evoluindo. Então, a gente tem costume de, por exemplo, a gente vai fazer um exame, na primeira pergunta de um exame, por exemplo, de uma prova, a gente erra, a gente desanima das outras. Com certeza. Não, aí é mais um motivo para você, na próxima, já acertar e continuar acertando. Se você perder um ente querido hoje e está sofrendo muito, se prepare então para não sofrer mais, porque em outra ocasião você terá a presença dele por mais tempo e ele vai estar mais evoluído, você também, vocês vão conseguir uma ligação muito mais perfeita e muito mais amorosa do que a atual. Então a gente tem que ter sempre essa certeza de um futuro sempre melhor. Sempre a gente pode estar contando que dias melhores virão. Isso é o mais importante. Nunca perder essa esperança de que dias melhores virão, porque sempre virá. Deus está nos acompanhando, tem uma infinidade de espíritos amigos muito mais evoluídos que estão nos ajudando nessa caminhada e nós vamos conseguir. Então você acredita, Eduardo, nesse contexto que filhos nossos, sobrinhos nossos que estão nascendo agora, eles possam ser pessoas, amigas, entes queridos que estão voltando ao nosso convívio? Tenho certeza de que isso pode acontecer, isso está provado, já tem vários casos, isso é prova incontestável. Até a ciência tradicional já tem tentado comprovar esses fatos e consegue alguns resultados, não muito perfeitos, que é dessa forma que acontece. Os espíritos amigos vão estar sempre reencarnando juntos e ampliando cada vez mais essa família, crescendo mais esse círculo de amizades e de parentesco, porque é o nosso objetivo na Terra. Nosso objetivo na Terra é esse,
é ampliar cada vez mais o nosso amor uns pelos outros, através dos laços familiares, que é um meio mais próximo da gente trabalhar essas questões, aparando as arestas, quebrando todas as dificuldades de convivência que a gente tem na família e crescendo cada vez mais. E com certeza um pai de uma outra vida vai vir como filho em uma outra, ou como irmão, ou como um amigo muito próximo que dá aquele apoio na hora que a gente precisa. Em alguma circunstância ele retorna e vai estar conosco. Eduardo, eu gostaria de fechar, eu vou chamar isso com chave de ouro, né? Vou falar apenas 2 minutos. O que são as cartas do além transmitidas por intermédio de Chico Xavier e outros médiuns? É uma obra maravilhosa de Chico Xavier, das mensagens psicografadas de entes queridos no grupo espírita da Prece lá em Uberaba, que várias pessoas já conseguiram obter comunicação. Inclusive tem uma amiga nossa que frequenta o CEP, que recebeu uma comunicação do marido dela, dando provas assim exatas da convivência, do trabalho que eles tiveram durante a vida e que estão em comunicação constante através do sono, através da presença um com o outro, e além disso tem também através da carta essa confirmação de que está presente. E as cartas de além-túmulo, tem vários livros psicografados das cartas de além-túmulo. São cartas, às vezes 3, 5 cartas de uma mesma pessoa, além de provar que é ela pela sua individualidade, dão um consolo enorme aos familiares, mães que perderam filhos em acidentes, que ficam tranquilizadas depois de uma carta como essa. E não só o médium Chico Xavier, mas outros médiums em todo o Brasil, em todo o mundo, já dão esse tipo de comunicação. É uma forma de comunicação do plano espiritual para o plano material, que é uma infinidade de amor sendo transmitida através das mãos do médium Chico e de outros que tem trabalhado aí na seara espírita. Então é verdade que Leandro tenha mandado sua mensagem? Ele pode ter mandado, não sei se é ele, mas que alguém mandou essa mensagem, mandou. Ou a própria médium se mandou a mensagem, que pode acontecer isso também, um animismo. Mas aí você vai ter que analisar o caso, ver, comprovar se é verdade, se aquele espírito tem uma individualidade que prova que é o Leandro, que é ele mesmo, que a família só vai reconhecer. Às vezes coisas que só a família sabe, aí pode ou não pode. Quer dizer, é possível o fato? É. Agora, se esse caso é verdade, aí eu teria que analisar. Eu não tenho cabedal para dizer isso, se é verdade ou não. A família que vai ser o mais possível de fazer isso. Antes de você finalizar, eu queria dar um recadinho aqui. A Célia, presidente do Mestre Erasto, está conosco aqui. Ela aniversariou ontem, né? Os parabéns para a Célia, notificando a presença dela. E eu queria mandar um abraço para minha esposa, que está aniversariando hoje. Opa, felicidades. Parabéns, Silvia, pelo seu aniversário. Muitas felicidades. Mais um ano experiente, né? Muito obrigado aos ouvintes, a todos que nos ouvem. Gente, são 10h31. Estou levando aqui um puxão de orelha do Ronaldo Nunes, né? Roubando um minutinho dele. Deixa eu passar aqui. Quem levou o nosso livro foi Maria Bem-aventurada Nascimento, né? Do Bar Niterói. E a revista foi Simone Dalva de Almeida, né? Me parece que é esse o nome, não é isso? Dalva de Almeida? Clara de Almeida. Clara de Almeida, né? Do bairro Quintino. Atenção, pegarem seus brindes na banca de revista a partir do meio-dia, quarta-feira, tá? 10h31. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho da audiência. Tenham todos um grande final de semana. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. ZYL 204, Rádio L 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 204.